Buenos dias a todos. Já próximo do almoço, né? Aí, o nosso estômago está pedindo. Bem, como alguns outros de Brasil, também vou falar em portunhol. Ou seja, quando se habla em portunhol, não se habla nem português, nem espanhol. Assim, nos vemos confusos. Muy bien. Yo pienso que fuera providencial mi colocação quase al final. Por quê? Porque percebi que houve muitas ponências de variados pontos, não é? E que cumprem um processo de minha apresentação. Bom, também quero dizer que tivemos a polícia de Aldair e vocês vão perceber que há ligação entre o que vou falar e aquilo que Aldair colocou. Ou seja, Aldair demonstrou que há uma quantidade muito grande de descobertas, de investigações, de documentos, ¿no?, que han permitido nuevas interpretações, seja pela vida de Kardec, seja de sua proposta doutrinária, seja de outros pontos históricos. Então, eu pretendo não falar propriamente do contexto de Kardec e de Kardec no contexto atual. Não. Eu pretendo trabalhar um pouco de los conhecimentos e de las informações que estão disponíveis agora para nós outros. Como são muitas informações, não há podido apresentá-las todas, nem porque poderia ser possível, né? Reuni algumas delas para poder ter uma ideia de sua importância e de sua necessidade de conhecimento. Bueno, vou então cumprindo o objetivo primeiro que falei, de que hablo em portunhol e, portanto, também escrevo em português e portunhol. Yeah? Muito bem. Então, qual é meu objetivo acá? Meu objetivo não é, como lo disse, falar sobre o contexto, mas oferecer condições para a compreensão de los dois contextos. O dia ayer, o dia passado, o dia agora, não? Então, as numerosas investigações e descobrimentos documentais realizados em relação com a figura de Allan Kardec, em nos últimos anos han dado lugar a cambios importantes na história do Espiritismo e em la trajetória e pensamento de seu fundador.
Com o presente tema, nos proponemos enumerar e reflexionar brevemente sobre os principais pontos doutrinários e históricos que emergem de esta nova atualidade do Espiritismo, com o objetivo, sim, de facilitar a compreensão e as atividades de los adeptos, tanto en la enseñanza como en las aplicaciones prácticas de sus fundamentos. Hemos podido ver que todos os temas que nos antecederam têm implicação com este conhecimento. Todos. E todos os que virão. Porque a cada oportunidade de se conhecer e de se superar os erros por conta de não havermos tido informações mais precisas, nos facilitam nas nossas narrativas, não? Então, há necessidade de conhecer Kardec isso com a propriedade de sua existência. Muitos horrores han cometidos e han de ser cometidos por conta desta falta de conhecimentos mais precisos. Mas, porém, pero o que já podemos ter já nos ajuda. Muito bem. Sim. Vamos falar de dois pontos. Primeiro, o ensino do Espiritismo em novas bases históricas. Essa é uma proposta para aqueles que intentam falar sobre a doutrina em termos históricos. Qualidade do conhecimento espiritista, história, doutrina e princípios. Segundo tópico 2. Principais pontos revisados e reescritos. Como abrir, não reúno senão alguns deles. Muito bem. Ahora bien. Então, como primeiro ponto, hablemos de alguns conhecimentos, informações de uma época que antecede ao nascimento de Allan Kardec. Não de Hipólito de Nizar. O nome correto de Allan Kardec se registra como Hipólito Leão de Nizar Ribaí. Ao longo do tempo, discutido muito a este respeito. É verdade que, mesmo em los escritos de Kardec, há grafias distintas, ¿no? Mas hoje se pode dizer que este é o nome correto de Kardec. Segundo, fecha de nascimento, 3 de outubro de 1804. Não há mais nenhuma dúvida a este respeito. Seguindo, sobre o ano de início de Kardec como observador de los fenômenos mediúnicos, não há consenso. Não há. Não há documentação capaz de dizer o tal
Hurtado. No. Hay discusiones si ha sido 1850, 1851, 1852 ou 1854. Sim, não há também nenhum problema, não? Passamos a questões doutrinárias. Há, por um certo tempo, também discussões a respeito de la palavra espiritismo. Hoy también, por lo que se sabe de los documentos, no hay más discusiones. O sea, Kardec no criou la palavra. Ela já existia, tanto em Estados Unidos quanto em Inglaterra. E há registrado em alguns dicionários. La confusão venia de la interpretação de las palavras del Kardec. Qualquer que quiera ler donde ele abra, há de perceber que há uma mala interpretação. Mas pero também há a documentação que registra a palavra, a existência dessa palavra antes. Não? Muito bem. A mi gusto, eu registro a palavra espírito é de sua autoria. E ele mesmo habla disso. Deixa claro e o processo de criação e interpretação desta palavra. Ele le perguntou aos espíritos se poderia usar. Eles disseram, sei como ser. Não há problema. Por nós outros, não. Na sequência, há aqui um ponto muito importante. La Gênesis, cambios entre a quarta e quinta edição. Evidências documentais contradizem a afirmação de que houve adulteração. Muito bem. Quem ha acompanhado as discussões fuertes, largas a respeito disto, conhece a história, não? Muitas discussões, muitas. Hoje, a documentação hasta agora não deixa dúvidas a respeito. Vamos por término a este assunto. Não, vamos deixar em aberto por prudência, não é? Mas, pero há já condições de deixar claro que nada leva a dudar de que não houve de hecho adulteração. Isto não le gusta a los que defendem a adulteração. Não. En la ciencia, el gusto está abajo de los hechos.
Muy bien. Lo mismo se puede decir cuanto al cielo y el infierno. Cambios entre la cuarta y quinta edición. Primeira, segunda, terceira, a quarta é a que teve alteração. No. Sim, sim. Me corrigindo o Aldair. Não? A quarta, a quinta já seguiu a quarta, não? Bem, muito bem. Então, assim de que ocorreu com a Gênesis, também o céu e inferno, não há muitas dúvidas, quase nenhuma, de que não houve adulteração. Prosseguindo. Ainda questões doutrinais. Espiritismo e religião. Kardec sostuvo sempre que não era uma religião. Pero todos nós sabem que em Brasil não é assim. Há movimento religioso muito forte. Há, por lo tanto, uma defesa de que Kardec construyó la religión. Bueno, y hay explicaciones históricas para todo esto, ¿no? Muy bien, vamos volver a esto. Sí. Seguindo, Pierre Gaetan Lemarie, membro de la SPEE, el diretor de la Sociedad Anónima, participó en la introducción de doctrinas extrañas. Sí, hoy también se está muy claro a este respecto. Ahora viene el caso Rostand, un gran cisma muerto en Francia, revivido en Brasil, donde constituyó una cultura híbrida. Sí, estaba pensando no estudo de cultura apresentado há pouco, não? De fato, esto es una cuestión muy seria, muy seria. En Brasil, devido ao caso Rostand, a sua doutrina, se formou uma cultura híbrida, de modo que não se sabe, nem os que não les gusta Rostand, não se sabe dizer onde se encerra Rostand e começa Kardec. Não se sabe. Muitos que não les gusta Rostand han hablado de coisas de Rostand como se fora de Kardec. Sem percepção. Não lo sabe que estão falando. Como por ejemplo, las penas eternas, ¿no? Lo proceso reencarnatório e assim por diante. Bueno, entonces, la religión tiene en la doctrina de Rostand la sua gran força em Brasil. Mientras Kardec ha dejado claro que no pretendía
constituir una religión, no logró esto entre nosotros brasileños. Pelo menos la parte mayor. Muy bien. Seguindo el contexto de Kardec, recuperado em suas diversas dimensões por numerosos estudiosos. Hoje se tem um aclaramento de vários pontos de la cultura de la época de Kardec, em la qual ele estava emergido, e suas diferenças para hoje. Como dijo Adair, há um montão de documentos, uns puestos a público, outros, muitos ainda não. Há muita coisa para aparecer. Embora ainda tenhamos muitos documentos que nos permitem conhecer melhor a época e suas diferenças para hoje. Questões doutrinárias, continuando. Kardec, fundador, codificador, autor, coautor ou intérprete. Eu prefiro fundador. O sorriso de nossa ex-presidente. Pero quem preferir, a mi gusto, quem preferir, a mi compreensão, codificador, se habla em termos de comunicação, está certo. Em termos de comunicação, é certo. Todos nós, quando hablamos, somos codificadores. Usamos a linguagem em códigos e las enviamos ao receptor, ao outro, que decodifica e constitui um novo código. Então, Kardec fez isso. Ele recebeu muitas comunicações, las interpretou, codificou e nos apresentou. Quem também queres usar autor, pode. Coautor, melhor. Intérprete, sim, também, porque todos nós somos intérpretes. Nós lemos Kardec e, segundo nossa compreensão, interpretando. De aí que somos diversos em la interpretação. E que temos ideias e conclusões variadas. Muy bien. Los libros de Allan Kardec vão mais allá de los 5 libros mais conhecidos. Em total, são mais de 30 obras. Es que los que lhe gustam falar em codificador pensam que Kardec escreveu solamente 5 grandes obras e não conhecem as demais.
De aí que pensam apenas tão somente em codificação. É a sequência de revelações. Muito bem. Pergunta primeira de o livro de los Espíritus. El texto de Kardec es de Kardec, el texto es de Kardec, que interpreta el pensamiento de los espíritus. Sí. Jamás yo había pensado esto. E como yo, mucha gente. Pensávamos que Kardec transcrevía lo que los espíritus hablaban. Hoy, debido a los documentos, sabemos que no solamente la primera pregunta y la respuesta son de Kardec, mas que la mayoría de las cuestiones del libro de los espíritus y de los demás libros por él escritos. El libro de los espíritus de la primera a la 16ª edición. Hay estudios no que muestran que Kardec modificava, alterava muito. Eu penso que é como qualquer escritor. Para el escritor, el libro está pronto jamás. Se não toma juízo, não los edita, não los publica. Então, se Kardec era um grande escritor, e sempre que poderia, estava reescrevendo. Hay quien no voy a hablar quién tiene que presentar su ponencia y 5 minutos atrás ainda está lá reescrevendo. Imagina um escritor. Bueno, para encaminhar o término, generalidades. Sí, algunas cuestiones. Acuerde que los ítems los fiz mi escolha. ¿No? El padre de Kardec abandonó la familia. No se lo sabía hasta poco tiempo. Hoy ha demostrado que aquilo que se sabia não era todo. Kardec, segundo o que conhecíamos, não tivera conhecimento de seu padre. Ainda niño, seu padre saiu de casa supostamente para ir à la guerra. Hoje se sabe que ele não só foi à la guerra, senão que constituiu família em outro sítio, em outra região de França, não? Se nosso sentimento se avala, bom, que assim é a realidade. Kardec, la paternidade, hija adotiva, Luiz, 1845. Tempo atrás, Juan me perguntou sobre isto.
não teríamos ainda a clareza. Não? Aí aqui há apenas uma dúvida. Sim, uma dúvida. Não se sabe hoje ainda que se de fato, de hecho, Kardec adotou a hija. Según informaciones, en la época de él, legalmente, menores de 21 años no podrían ser adotados. Puede ser que Kardec adotó sin hablar mucho, mas tiene hoy documentos que muestran que Luis vivia com Kardec e sua mulher. Bom, mas que faleceu, morreu antes de chegar à idade adulta. É importante também dizer isto, porque se criou umas certas ilusões ao respeito da vida de Kardec. Alguns dizendo que ele tivera um acordo com Amélie, sua mulher, para não ter filhos. São os que pensam e dizem que Chico Xavier era a reencarnação de Kardec. A eles les gusta falar em isto, porque Kardec, então, não tivera hijo, Chico também não. Mas não é a verdade. Kardec teria, com convicção, desejo de ter hijos. Kardec também fez algumas invenções. Se Kardec fora inventor, tinha lá suas ideias, não muitas, algumas, mas há também. É uma curiosidade muito interessante ao respeito. Kardec chegou a constituir um banco de trocas, uma instituição financeira. Mira! Então, é uma outra curiosidade. Kardec, dizem alguns, era liberal. Sim, era. Muito bem, deixar ir adelante. Estou terminando. Relações de Kardec com sua tia rica. Kardec tinha seus projetos educacionais. E o dinheiro é importante. Sempre que pudiera, estava ele atrás do dinheiro. E a tia rica estava para falecer, morrer. E Kardec lhe acorreu para ver se podia estar em lo inventário. Não logrou. Não logrou. Kardec ha sido detenido por 24 horas e questões ainda de Kardec jovem, questões militares. Está sério e muito importante. Kardec era poliglota, falava muitas línguas. Não é bem assim. Quando deixou Yverdun, chegou a Paris e falava francês, inglês, um pouco, não? Alemão. Mas, pero logo deixou de falar alemão.
por não lo usar. Né? Se supõe que Kardec havia sido médico, isto coisa lá de los primeiros biógrafos. Não, jamais foi médico. Adelante, porque não me vou explicar. Sim, los que querem podem ter a bibliografia que utilizamos acá e fazer suas pesquisas, pero, em conclusão, dizer que isto é importante, seja para escrever sobre a doutrina, sobre Kardec, sobre as questões básicas de doutrina. Estes conhecimentos são muito importantes. Graças a Deus.